Dona de mim, Samuel flagra Jacques e Felipa em momento íntimo e se revolta. Os próximos capítulos de Dona de mim vão ser daqueles de tirar o fôlego. O clima na mansão da família Boaz, que já anda carregado de segredos, mágoas e disputas de poder, promete explodir de vez. O motivo? Samuel vai viver um dos maiores choques da sua vida ao flagrar Felipa e Jacques em um momento íntimo. Mais do que um simples encontro, será um beijo apaixonado, cheio de entrega, que mostrará que a relação entre eles já ultrapassou qualquer limite. O flagrante acontece em uma tarde aparentemente comum. Felipa, tentando respirar um pouco da pressão que sofre dentro da própria casa, resolve caminhar pelos jardins da mansão. O espaço que sempre serviu de refúgio para ela, se transforma em palco de uma cena que mudará os rumos da família. Jacques, por sua vez, aproveita a oportunidade para se aproximar ainda mais. Ele já vinha insistindo em conquistar a confiança dela, ora com gestos grandiosos, ora com palavras calculadas. O vilão percebeu que a fragilidade de Felipa diante da sua luta contra a bipolaridade poderia abrir caminho para que ele entrasse de vez em seu coração. Desde o início dessa aproximação, Jacques não poupou esforços. Ele foi paciente, ofereceu apoio durante crises emocionais, acompanhou consultas médicas, orientou sobre medicações e, sobretudo, se colocou como alguém disposto a estar ao lado dela quando todos os outros pareciam apenas julgar. Felipa, acostumada a lidar com olhares de reprovação e cobranças, se deixou envolver por essa suposta compreensão. O ápice desse envolvimento acontece no jardim quando Jacques, num gesto calculado, se aproxima com delicadeza. Ele toca a mão dela, elogia sua força, e a envolve em palavras doces. Felipa, emocionada e vulnerável, acaba cedendo. O beijo, intenso e carregado de simbolismo, sela um novo estágio dessa relação. É nesse momento que Samuel surge, e o choque é imediato. A reação de Samuel. Samuel sente como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O jovem não acredita no que vê sua ex-madrasta, alguém que sempre admirou, entregando-se ao vilão que tanto sofrimento já trouxe à família. O coração dispara, o sangue ferve, e a revolta toma conta. Sem conseguir conter a raiva, ele confronta Felipa ali mesmo. Como você pode fazer isso, Felipa? Diz para ele com os olhos marejados. Você sabe muito bem quem é o Jacques. Quantas vezes ele destruiu essa família, quantas lágrimas ele já causou. E agora você está aqui, beijando ele como se nada tivesse acontecido. Felipa, surpresa com a reação, tenta justificar-se. Ela respira fundo, segura o rosto do rapaz e responde. Samuel, eu sei que é difícil entender, mas as pessoas podem mudar. Eu acredito que o Jacques está tentando ser diferente, tentando ser alguém melhor. Você não vê o esforço que ele tem feito? Ele tem estado ao meu lado quando mais precisei. Mas Samuel não aceita. Para ele, as palavras dela soam como uma ilusão perigosa, quase uma traição. O garoto balança a cabeça em negativa e dispara novamente. Não, Felipa. Isso não é mudança, isso é manipulação. Você está caindo na armadilha dele e pior, está colocando todos nós em risco. O clima esquenta e Jacques, em vez de se retrair, encara Samuel com um sorriso cínico, como se estivesse satisfeito com a confusão causada. O desabafo com Léo. Incapaz de digerir o que aconteceu, Samuel procura Léo. O amigo se torna seu porto seguro naquele momento de dor e indignação. Numa conversa longa e carregada de emoção, Samuel desabafa. Eu vi Léo com meus próprios olhos. Ela estava nos braços dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não dá para acreditar que a Felipa, que sempre foi tão firme, está se deixando enganar desse jeito. Léo escuta em silêncio, tentando absorver o peso da revelação. Depois, coloca a mão no ombro do amigo e responde. Eu já desconfiava que o Jacques estava tramando alguma coisa. Esse cara não dá ponto sem nó. Felipa pode até achar que ele mudou, mas a gente sabe que não é assim. Ele só está aproveitando a fragilidade dela para se infiltrar ainda mais na família. A fala de Léo confirma os temores de Samuel. Ele se sente impotente, mas também convicto de que não pode deixar essa situação seguir adiante sem lutar. A estratégia de Jacques. Enquanto isso, Jacques segue firme em sua estratégia. Ele não está apaixonado de verdade. O que move suas ações é o desejo de poder, controle e principalmente vingança. A cada gesto, a cada palavra doce, ele alimenta em Felipa a ideia de que é um homem regenerado. Para reforçar essa imagem, prepara surpresas calculadas. Uma delas é no teatro. Jacques cola pôsteres antigos de peças estreladas por Felipa, relembrando a trajetória da atriz.
O gesto emociona a jovem, que sente como se alguém finalmente reconhecesse sua história, sua luta e seu talento. Esse tipo de atitude mexe com suas emoções, abrindo espaço para que ela acredite em um futuro ao lado dele. Mas Samuel, cada vez mais desconfiado, observa de longe e percebe que tudo não passa de uma grande encenação. Rosa e o segredo da Boaz. Enquanto o romance de Felipa e Jacques ganha força, outro segredo explode nos corredores da mansão. Rosa, matriarca da família, esconde dos netos que doou metade da Boaz para Sofia. A decisão, tomada em silêncio, é guardada com zelo, mas ameaça vir à tona de forma avassaladora. Eles deixaram a menina desamparada, murmura Rosa para si mesma em uma cena solitária. E eu não podia permitir que isso continuasse. Sofia merece ter um futuro, merece ter algo que a proteja. O suspense em torno dessa revelação promete abalar ainda mais os laços familiares. Quando os netos descobrirem, o choque será inevitável. O segundo flagrante, Ayla. Se o choque de Samuel já foi suficiente para incendiar os ânimos, uma nova bomba cai sobre a mansão. Em cenas previstas para o dia 8 de outubro, será a vez de Ayla se deparar com um romance proibido. Grávida e mais sensível do que nunca, ela entra na cozinha em busca de algo para comer e se depara com Felipa e Jacques trocando carícias. A cena a deixa boquiaberta. Ela leva a mão à barriga, como se instintivamente quisesse proteger o bebê daquela visão perturbadora. E meu Deus, vocês enlouqueceram? E questiona a voz embargada. Vocês sabem o que isso significa? A Rosa vai precisar saber de tudo. Não dá mais para esconder. O aviso de Ayla é claro. A verdade virá à tona, e a revelação promete mexer profundamente com a já conturbada dinâmica da família Boaz. O peso das escolhas. Com Samuel revoltado, Léo desconfiado, Ayla chocada e Rosa prestes a revelar um segredo, Felipa se vê no centro de um turbilhão. Dividida entre a paixão e a razão, entre a ilusão de que Jacques pode ter mudado e os alertas insistentes da família, ela precisa decidir o rumo de sua vida. Jacques, por outro lado, segue com seu jogo perigoso, consciente de que cada passo é um risco, mas também uma chance de consolidar seu poder. Para ele, quanto mais a família Boaz se despedaçar, melhor. E assim, os próximos capítulos de Dona de Mim prometem ser marcados por confrontos, revelações e escolhas que definirão não apenas o destino de Felipa, mas também o futuro de toda a família. Dona de Mim, Felipa decide se mudar para um bairro humilde e Jacques tenta impedi-la de sair. Não quero. Jacques barra a saída de Felipa da mansão e tenta prendê-la. A novela continua a surpreender com reviravoltas intensas, e um dos próximos capítulos promete mexer com os nervos do público. A relação conturbada entre Felipa e Jacques vai atingir um ponto crítico, revelando ainda mais do lado obscuro do vilão, que não aceita ver sua cunhada conquistar a independência. Tudo começa quando Felipa, cansada de conviver sob o mesmo teto que o homem que insiste em cruzar seus limites, toma uma decisão radical: sair da mansão da família e recomeçar sua vida em outro lugar. Depois de tantas humilhações e de ter suas vontades sufocadas, ela encontra coragem para dar um passo que para ela, significa muito mais do que apenas mudar de endereço. É um símbolo de libertação. Determinada, a artista pede ajuda a Davi para ser fiador de um pequeno imóvel em São Cristóvão. Ela não busca luxo, mas sim paz, e acredita que um bairro mais simples pode lhe devolver a tranquilidade que perdeu. O problema é que a papelada do imóvel envolve diretamente o nome da avó e também o de Jacques, o que complica a situação. Ao ouvir a explicação, Davi sugere que Felipa converse diretamente com o tio, acreditando que por se tratar de um assunto familiar, ele não dificultaria. Mas essa é justamente a armadilha. Jacques não só descobre os planos de Felipa como faz questão de interferir, mostrando sua verdadeira face. O jogo duplo de Jacques. Jacques, que vinha mantendo uma postura dúbia, ora de protetor, ora de perseguidor, não perde tempo em se infiltrar na conversa. Ele surge de forma inesperada, fingindo estar aberto ao diálogo. Fala manso, disfarça, dá a entender que está disposto a facilitar, mas basta um pequeno descuido para que suas intenções reais se revelem. No instante em que Davi se afasta para atender uma ligação, Jacques aproveita o silêncio para lançar sua armadilha emocional. Aproxima-se de Felipa e com aquele olhar carregado de posse, dispara: "Eu não quero, não consigo mais ficar longe de você." A frase, dita com falsa emoção, pesa no ar como uma ameaça disfarçada de confissão. Ele coloca as mãos sobre os ombros dela, tentando criar um clima íntimo forçado. Em seguida, lança a pergunta que deixa clara sua obsessão: "E se eu não deixasse você ir embora?" A reação de Felipa. Felipa, que já esperava resistência, se mostra firme.
Apesar do medo que sente, encara o cunhado com coragem. Para ela, ceder significaria aceitar viver aprisionada, e essa não é mais uma opção. Você não tem o direito de me impedir, responde com a voz firme. Minha vida não depende da sua permissão. Jacques, no entanto, insiste. Ele tenta manipular, usa frases carregadas de chantagem emocional, dá a entender que o que houve entre eles no passado deveria uni-los. O vilão, cada vez mais obcecado, mistura desejo e controle, como se tivesse algum direito sobre as escolhas dela. Felipa não se deixa abalar. A cada frase venenosa dele, ela devolve com clareza e firmeza, demonstrando que não vai se deixar aprisionar. Essa postura, no entanto, só aumenta a fúria de Jacques, que não suporta perder o controle da situação. O clima na mansão. O clima dentro da mansão fica cada vez mais pesado. De um lado, a determinação de Felipa em buscar sua liberdade, do outro, a obsessão de Jacques em mantê-la sob sua influência. Nos corredores, os empregados percebem o clima tenso, mas ninguém ousa interferir. A família, dividida entre laços de sangue e segredos mal resolvidos, começa a sentir o impacto das atitudes do vilão. Enquanto isso, Davi, sem saber do que acontece no cômodo ao lado, continua ao telefone. Ao retornar, percebe o ar carregado e a expressão assustada de Felipa. Ele tenta intervir, mas Jacques rapidamente muda de postura, voltando a vestir a máscara de homem compreensivo. Só estávamos conversando sobre a mudança, diz com um sorriso falso. Não é fácil lidar com despedidas, você sabe. Felipa se cala, mas dentro de si já tomou uma decisão irrevogável. Nada nem ninguém a fará desistir do sonho de conquistar sua independência. O peso da decisão. A mudança de Felipa não é apenas uma questão de endereço. Para ela, significa cortar as amarras de uma convivência que já se tornou insuportável. É o grito de uma mulher que não aceita mais ser controlada. Ela sabe que não será fácil. Mudar para um bairro humilde, enfrentar os olhares de quem não entende sua escolha, começar de novo em uma casa simples, tudo isso traz insegurança. Mas para ela, não há comparação possível entre os desafios de uma vida modesta e a dor de viver sob opressão. A escalada de Jacques. Jacques, por sua vez, se vê cada vez mais acuado. Sua obsessão cresce, e ele passa a arquitetar novas formas de impedir a partida da cunhada. Começa a controlar os passos dela, vigia suas conversas, espalha comentários para desmoralizá-la dentro da própria família. O público, ao assistir a esses capítulos, mergulha na tensão da trama. Até onde Jacques será capaz de ir para manter Felipa presa à mansão? E até onde Felipa conseguirá resistir antes de ser sufocada por tanta pressão? A mensagem por trás da trama. A cena traz consigo uma reflexão profunda sobre liberdade, abuso emocional e a importância de romper com ciclos de opressão. Felipa representa a luta de tantas mulheres que, diante da manipulação e da violência psicológica, encontram coragem para buscar sua autonomia. Sua decisão de se mudar para um bairro simples simboliza algo muito maior: o desejo de ser dona do próprio destino, ainda que isso signifique abrir mão de conforto e status social. Já Jacques, com sua insistência em controlar e manipular, é o retrato de um perfil real e perigoso. O homem que não aceita perder o domínio sobre a vida de uma mulher, e que confunde obsessão com amor. O que vem pela frente? Nos próximos capítulos, a relação entre os dois deve se intensificar ainda mais. Felipa, determinada, buscará aliados para garantir sua mudança, enquanto Jacques fará de tudo para dificultar o processo. A tensão promete crescer, envolvendo outros personagens e trazendo consequências inesperadas para toda a família. Com diálogos fortes e atuações marcantes, a trama segue firme em seu propósito de mostrar histórias intensas e humanas, que dialogam com a realidade de muitos espectadores. E o público, claro, vai ficar na expectativa: conseguirá Felipa finalmente conquistar sua liberdade? Ou Jacques encontrará uma nova forma de mantê-la presa sob seu domínio? Reencontros inesperados e sentimentos à flor da pele. O público pode se preparar para uma sequência de cenas marcadas por emoção, intrigas e a luta constante entre passado e presente. Entre os destaques estão o retorno impactante de Bárbara ao Brasil, o conflito interno de Marlon diante de dois amores, a ousadia de Léo em trazer um novo projeto para Samuel, além de momentos tensos envolvendo Rosa e Jacques, que expõem velhas feridas nunca cicatrizadas. As cenas estão previstas para irem ao ar na próxima segunda-feira, 15 de setembro, prometendo prender os telespectadores diante da TV com tramas que misturam paixão, vingança e memórias dolorosas. Marlon dividido entre Cami e Bárbara. O episódio começará com Marlon pedindo uma conversa séria com Cami.
O jovem, que vinha construindo um relacionamento promissor com a moça, decide ser honesto e admitir que precisa de tempo para refletir sobre o noivado. Cami, você sabe o quanto eu te respeito, mas acho que a gente precisa dar um passo atrás antes de dar dois para frente. O noivado eu quero adiar um pouco. Não é justo com você se eu tiver dúvidas dentro de mim, confessará ele com um olhar baixo. Cami, surpresa e abalada, tentará conter as lágrimas. Dúvidas, Marlon? A gente vinha planejando tudo. E agora você me fala isso? Ele segura as mãos dela, tentando explicar. Não é sobre você, é sobre mim. Eu tô confuso, preciso ser justo com a gente. Eu não quero te machucar, mas não posso fingir que tô pronto se ainda não tenho certeza. Pouco depois, o destino pregará uma peça ainda maior. Bárbara, ex de Marlon, reaparecerá repentinamente no Brasil. Determinada, ela fará questão de deixar claro que voltou para ficar. Voltei de vez, Marlon. O Brasil é meu lugar, e eu não vou mais embora. A minha vida é aqui, e eu quero reconstruir tudo que deixei para trás, dirá ela com firmeza. O impacto será imediato. Marlon, mesmo afirmando a Bárbara que já está envolvido com Cami, não conseguirá esconder a inquietação. Eu tenho uma vida com a Cami agora. Eu escolhi seguir em frente. Mas Bárbara, segura de si, sorrirá de canto. A vida é cheia de escolhas, Marlon. E às vezes a gente percebe que fez a errada. Eu não tô aqui só de passagem, não. Vim porque ainda existe muito entre nós dois. Esse embate emocional abrirá espaço para um triângulo amoroso cheio de tensão, onde o passado e o presente colidirão de maneira inevitável. Léo, Samuel e a nova coleção. Enquanto isso, em outro núcleo da trama, Léo decidirá colocar sua criatividade em prática. Com a ajuda de Yara, ele prepara uma apresentação especial para Samuel, apresentando a ideia de lançar uma coleção de roupas customizadas que promete mexer com o mercado da moda. Na reunião, Léo estará entusiasmado. Samuel, eu pensei em algo diferente, algo que vai marcar a identidade da nossa marca. Não é só roupa, é expressão. Eu quero que cada peça conte uma história, que o cliente sinta que está levando um pedaço único, personalizado. Yara complementará. A ideia é ousada, mas tem muito potencial. Hoje em dia as pessoas não querem só consumir moda, elas querem se ver nela, se sentir representadas. Samuel ouvirá atento, um tanto desconfiado a princípio, mas não esconderá o interesse. Vocês dois têm uma visão moderna. Customização é tendência, mas precisa de estrutura. Eu quero ver isso no papel, quero protótipos. Se conseguirem me convencer de que dá para transformar isso em algo grande, eu topo investir. Esse novo arco trará leveza e criatividade para a novela, equilibrando os dramas familiares com os sonhos de jovens artistas e empreendedores. Peter e Nina, uma parceria inesperada. Enquanto o mundo gira em torno das paixões e dos negócios, Peter se aproximará de Nina, sugerindo que ambos se apoiem em seus projetos pessoais. Nina, a gente pode se ajudar. Eu tenho experiência em coisas que você ainda está começando, e você tem uma visão que eu já perdi com o tempo. Se a gente unir forças, os dois ganham, proporá ele. Nina, que vinha enfrentando dificuldades e incertezas, encontrará em Peter uma espécie de porto seguro. Eu não sei se consigo confiar em mais alguém nesse momento, mas você fala com tanta sinceridade que eu quero acreditar. Essa nova aliança despertará curiosidade nos telespectadores, que tentarão adivinhar se a relação seguirá apenas no campo profissional ou se evoluirá para algo mais íntimo. Bárbara e Ryan, uma aproximação inesperada. Determinada a retomar sua vida no Brasil, Bárbara também se permitirá novas experiências. Em uma atitude ousada, convidará Ryan para sair. Você me parece alguém divertido, Ryan. Que tal a gente se encontrar, sair um pouco, dançar? Ryan, surpreso, aceitará de imediato, sem imaginar a confusão que esse encontro poderá causar. A cena seguinte mostrará os dois em um forró animado, rindo e dançando juntos, sem notar que Marlon e Cami chegariam ao mesmo local. O clima ficará tenso quando Marlon der de cara com Bárbara nos braços de Ryan. A câmera focará no olhar de choque de Marlon, dividido entre a raiva, o ciúme e a confusão emocional que já vinha carregando desde o reencontro com a ex-Cami por sua vez. Perceberá tudo e ficará visivelmente desconfortável. Felipa, Isabela e o peso das ausências. No meio de tantos dramas, Felipa mostrará preocupação com a falta de notícias de Nina, temendo que algo ruim possa ter acontecido. Essa menina some e não dá um sinal de vida, eu fico com o coração apertado. Para piorar, Felipa receberá uma mensagem inesperada de Isabela pedindo dinheiro. A situação a deixará aflita, dividida entre ajudar e desconfiar das intenções da jovem. O porquê será que ela tá pedindo isso agora? O que será que aconteceu de verdade? Refletirá.
Esse dilema colocará Felipa em mais um ponto de tensão na trama, já que sua boa vontade pode acabar se transformando em armadilha. Rosa, Jacques e as memórias de Abel. Um dos momentos mais emocionantes virá com Rosa, que em meio a lembranças do passado, entoará a música que costumava cantar para fazer Abel dormir quando ainda era bebê. A cena será carregada de emoção, mas despertará a fúria de Jacques. "Nunca vou ser suficiente", gritará ele, tomado pelo ressentimento. Essa lembrança abrirá espaço para mergulhar no histórico de rivalidade entre os irmãos. Desde o início da novela, Jacques nunca escondeu a inveja que sente de Abel. Capaz de atrocidades, o vilão já chegou a sabotar o carro do próprio irmão para provocar sua morte e assumir o controle da Boaz. Agora, com Rosa relembrando momentos ternos com Abel, Jacques se verá novamente no lugar que mais odeia, o de sombra. Tudo começará quando Rosa e Felipa entrarem no quarto de Jacques. A idosa repreenderá o filho e Davi por estarem tocando guitarra em volume alto. "Vocês não têm consideração nenhuma. Parece que esse quarto é um boteco." Felipa tentará aliviar a situação, sugerindo que Jacques toque uma música que agrade a mãe. "Escolhe uma música, mamãe. O Jacques toca pra você. Quem sabe assim a gente acalma os ânimos." Rosa, no entanto, reclamará que ninguém ali conhece suas verdadeiras preferências musicais. Davi insistirá. "Fala uma, Dona Rosa." "A gente tenta, ué." Com ar nostálgico, Rosa dirá. "Vingança, do Lupicínio Rodrigues." A Linda Batista cantava isso nos anos 50. Era sucesso no rádio. Eu ninava o Abel com essa música. A melodia começará a soar no quarto, trazendo lembranças carregadas de emoção. Felipa, sensibilizada, comentará. "Deu até saudade do Abel agora." Nesse instante, Jacques perderá o controle. "O porquê trazer Abel para essa noite, mãe? Ele já não tá mais aqui. Pra que ficar lembrando?" Rosa, firme, responderá. "Eu não trouxe Jacques. Ele está sempre aqui comigo. No meu coração, na minha memória. Você não entende isso?" Jacques, tomado pela amargura, gritará. "Claro que está. Ele sempre tá. E eu nunca vou ser suficiente, né? Nunca fui. Nem pra você, nem pra ninguém." Felipa tentará intervir, mas Rosa seguirá firme. "Você sempre foi assim, meu filho. Quando parece que vamos nos entender, vem a rasteira. Você me parte o coração." A cena se encerrará com Rosa saindo chateada, deixando Jacques sozinho, tomado pela fúria e pela frustração de ser constantemente comparado ao irmão morto. Conclusão. Com esses acontecimentos, Dona de Mim se encaminha para capítulos cada vez mais densos, em que sentimentos antigos voltam à tona, novas relações se formam e a luta pelo reconhecimento e pelo amor se intensifica. O público verá personagens como Marlon, Bárbara, Cami e Raya envolvidos em um jogo de sentimentos confusos, Felipa dividida entre ajudar e desconfiar. E, acima de tudo, Rosa e Jacques protagonizando cenas que mostram como o passado continua vivo, mesmo quando se tenta enterrá-lo. A novela promete muitas lágrimas, surpresas e viradas, mostrando que no fim das contas, ninguém consegue ser dono de si mesmo sem enfrentar os fantasmas que carrega no coração. Tânia finalmente atingiu o limite. Aquela mulher contida que sempre engolia a dor se desfez. Agora, o que resta é uma sombra dela mesma, descontrolada, ferida e movida por uma fúria que ela sequer reconhece mais. E no centro dessa fúria está um nome que a atormenta como um pesadelo recorrente: Jacques. Por trás do sorriso cínico, do terno bem cortado e da fachada de homem íntegro, Jacques sempre escondeu um lado sombrio, e Tânia sabe disso. Aliás, ela viu com os próprios olhos a gravação onde ele sabota os freios do carro de Abel, colocando a vida do homem em risco apenas para encobrir seus próprios crimes. E o que ela faz com essa informação? Nada. Pelo menos, não de imediato. Chamada para depor sobre os crimes do ex-marido, Tânia se vê diante de um dilema moral. Ela poderia entregar Jacques ali mesmo, acabar com a carreira e a liberdade dele, dar um fim à hipocrisia. Mas algo dentro dela hesita. Talvez seja o resquício de amor, talvez o medo, ou até uma última tentativa de preservar o que já foi uma relação real. Seja como for, Tânia opta pelo silêncio, e paga caro por isso. Jacques, frio como gelo, não apenas despreza a tentativa de lealdade de Tânia, como a humilha publicamente. Ele devolve a aliança como quem joga fora um objeto sem valor, acelera o processo de divórcio e encerra de vez o casamento com uma frieza de cortar a alma. Para ele, ela não passa de um problema descartável. A rejeição atinge Tânia com força brutal. E é nesse momento, afundada na dor e no ódio, que ela deixa de ser a mulher submissa de antes. O amor vira desespero. O desespero vira raiva. E a raiva vira sede de vingança. É ali que nasce o plano.
Tânia sabe que Jacques jamais deixaria aquele vídeo exposto. Inteligente e meticuloso como é, ele provavelmente guardou qualquer prova de seus crimes em locais seguros, longe dos olhos de qualquer um. Mas ela também sabe de outra coisa: Ricardo tem uma cópia. O advogado de confiança de Jacques, sempre bajulador, sempre servil, é seu cúmplice silencioso. Ele sabe demais. E mais importante, tem provas demais. Por isso, Tânia decide que ele será seu alvo. Ela espera a hora certa. Se mostra simpática, próxima, até amigável com Ricardo. Ele não desconfia de nada. E como desconfiaria? Para ele, Tânia ainda é a mesma mulher vulnerável e magoada, tentando se recompor depois de um divórcio traumático. Ela até o convida para um vinho à noite, fingindo que precisa de conselhos jurídicos. Ricardo, vaidoso e ingênuo, aceita sem hesitar. Cativeiro. O advogado acorda no meio da madrugada com uma dor estranha no pulso. Quando tenta se mover, percebe o impensável: está acorrentado à cama. Os braços esticados, os tornozelos presos, completamente imobilizado. O quarto está escuro, mas há uma luz baixa vindo do canto, e nela, a silhueta de Tânia aparece. Ela está diferente. O olhar é vidrado, o rosto rígido. Aquela não é a Tânia que ele conhecia. Tânia, o que está acontecendo? Ele pergunta, a voz trêmula. Ela se aproxima com calma, segura uma xícara de chá fumegante, e sorri de forma perturbadora. Você sabe exatamente o que está acontecendo, Ricardo. Cadê o vídeo? Que vídeo? O vídeo em que o Jacques aparece sabotando os freios do carro do Abel. Eu sei que você tem uma cópia. Ricardo tenta manter a compostura, mas o suor começa a brotar na testa. Ele sabe que está em apuros. Tânia, escuta, você tá nervosa. Isso tudo é um mal-entendido. Eu posso te ajudar, mas não assim. Solta isso, vamos conversar como adultos. Mas ela não quer conversar. Ela quer respostas. E quer vingança. Os minutos viram horas. Ricardo grita, implora, tenta fazer ameaças vazias, diz que ela será presa, que está cometendo um crime, mas nada disso a toca. Tânia está em outro mundo. Ela traz objetos para o quarto: gelo, fios, perfume com álcool. Mostra tudo calmamente, como se estivesse apresentando um kit de spa. Mas o que se segue é tudo, menos relaxante. Cada vez que Ricardo nega saber do vídeo, ela aperta ainda mais as correntes, joga água fria sobre ele, manipula sua mente com frases cruéis. Você sabia o que ele fez. Você deixou. Você protegeu esse monstro enquanto ele destruía vidas. Isso faz de você um monstro também. O ápice do sadismo chega quando ela traz um fraldão e o coloca ao lado da cama, à vista de Ricardo. Você vai ficar aqui até falar. E se quiser fazer suas necessidades, vai ter que usar isso. Igual a um bebê nojento. Ricardo fica em silêncio. Pela primeira vez, chora. Apesar do que faz, Tânia não está completamente indiferente. Ela também sofre. Toda a raiva que despeja sobre Ricardo é, no fundo, uma tentativa desesperada de retomar o controle sobre uma vida que Jacques destruiu. Ela não quer apenas o vídeo. Ela quer justiça, sim, mas também quer que alguém sinta na pele a impotência que ela sentiu. Sozinha, sentada no chão do quarto, ela sussurra: Eu te amei, Jacques, eu fiz tudo por você. E você me descartou como se eu fosse lixo. Ela se levanta, encara Ricardo e pela última vez pergunta: Vai me dar o vídeo ou prefere passar mais uma noite acorrentado, fedendo, sendo tratado como o verme que você é? Ricardo, exausto, finalmente cede. Tá bom, tá no meu e-mail. Eu mandei uma cópia para mim mesmo. A senha é Jacques nunca soube, por favor me solta. O fim, ou só o começo? Com a senha em mãos, Tânia acessa o vídeo e o assiste novamente, desta vez com os olhos cheios de lágrimas. A cena é clara: Jacques em plena madrugada, mexendo nos freios do carro de Abel, olhando para os lados como quem tem certeza de que sairá impune. Mas agora a impunidade acabou. Tânia tem a arma que precisa. Mas mais do que isso, ela tem algo que há muito tempo havia perdido: poder. Ela se aproxima de Ricardo, ainda preso, e diz com frieza: Se você abrir a boca sobre isso, o próximo vídeo vai ser seu. E então, sai do quarto, tranca a porta por fora e desaparece no escuro, levando consigo não só a prova que pode acabar com Jacques, mas também o último resquício da mulher que um dia foi. O jogo virou, e a guerra está apenas começando. Dona de Mim, Bárbara choca ao reaparecer após ser expulsa dos Estados Unidos. Atleta será deportada e voltará a aparecer na trama das 19 horas da TV Globo. Depois de desaparecer logo nos primeiros capítulos de Dona de Mim, Bárbara vai reaparecer na trama em um dos momentos mais surpreendentes até aqui.
A personagem, que havia partido para os Estados Unidos com o objetivo de investir em sua carreira esportiva, voltará de maneira inesperada após ser deportada. O retorno promete mexer profundamente com os rumos da novela e reabrir feridas do passado. A partida precoce. Desde a estreia da novela, Bárbara foi mostrada como uma jovem determinada e cheia de ambições. Seu grande sonho era se consolidar como atleta de alto nível, e por isso decidiu deixar o Brasil para buscar oportunidades fora do país. O público acompanhou sua despedida marcada pela emoção e pela expectativa de sucesso. Sua ausência, no entanto, deixou uma lacuna na narrativa. Personagens ligados a ela passaram a falar de sua vida nos Estados Unidos apenas em conversas breves, sem muitos detalhes. Era como se sua história tivesse ficado suspensa, aguardando o momento certo para ser retomada. A reviravolta, deportação. Esse momento chega no capítulo 118, quando o destino da personagem é revelado em tom de escândalo. A cena começa com Danilo mostrando um vídeo de telejornal que noticia a deportação de atletas brasileiros nos Estados Unidos. Entre as imagens exibidas está Bárbara, em um registro que deixa todos perplexos. O recurso de apresentar sua volta pela mídia antes de sua aparição direta em cena cria um impacto ainda maior. O público não a vê simplesmente chegando, mas toma conhecimento de sua condição por meio de uma notícia, reforçando a dramaticidade da situação. O peso do retorno. Para Bárbara, ser deportada significa mais do que voltar ao Brasil. É o fim de um sonho e a exposição de um fracasso. Depois de tanto esforço, de tantos sacrifícios e da esperança de construir uma carreira de sucesso fora do país, ela retorna marcada pela derrota. O reencontro com o Brasil, portanto, não será simples. A personagem terá que lidar com olhares de reprovação, cobranças de quem ficou para trás e até com o desprezo de pessoas que podem usar sua queda como motivo de crítica. Ao mesmo tempo, também encontrará quem a receba com carinho, oferecendo apoio nesse momento difícil. Essa mistura de julgamentos e acolhimento deve render fortes conflitos nos próximos capítulos. Conflitos reacendidos. A volta da personagem não afeta apenas sua própria trajetória, mas também repercute em outros núcleos da trama. Relações familiares. Sua partida deixou ressentimentos em quem se sentiu abandonado. Agora, ela terá de lidar com as consequências dessa escolha. Romances interrompidos. Antigos amores podem ressurgir, mas debaixo de um novo contexto, já que ela volta em condição de vulnerabilidade. Rivalidades. Inimigos antigos certamente usarão a deportação como arma para atacá-la e desestabilizá-la. Esses elementos somados garantem que sua reaparição não será apenas um detalhe, mas um motor de novos desdobramentos na novela. O simbolismo. Mais do que uma reviravolta dramática, a história de Bárbara também carrega simbolismos sociais. Ao mostrar a personagem deportada, Dona de Mim toca em questões ligadas à busca por oportunidades no exterior, às dificuldades de imigrantes e à frustração de sonhos que não se concretizam. A trama reforça o tema central da novela, a luta por identidade, reconhecimento e pertencimento. Bárbara volta para casa não como uma vencedora, mas como alguém que terá de se reconstruir. Essa trajetória de queda e possível recomeço é um dos pontos mais fortes da dramaturgia. Expectativa do público. A volta de Bárbara já gera grande repercussão entre os telespectadores. Nas redes sociais, fãs discutem os rumos que a personagem poderá seguir. Alguns acreditam que ela tentará reconstruir sua carreira esportiva no Brasil. Outros acham que pode se reinventar em outra área, abandonando o esporte de vez. Há quem especule que a frustração possa transformá-la em uma antagonista, mexendo ainda mais com a dinâmica da trama. Independente do caminho escolhido pelos autores, a reaparição da personagem é vista como uma das viradas mais aguardadas da novela. Um novo ciclo. O capítulo 118 marca o início de uma nova fase de Dona de Mim. A volta de Bárbara não apenas preenche uma lacuna deixada desde os primeiros episódios, como também abre espaço para novos conflitos, dilemas e reviravoltas. A novela, conhecida por equilibrar emoção, drama e crítica social, ganha com esse retorno um fôlego renovado. O público pode esperar cenas intensas, diálogos fortes e embates que vão mexer com vários personagens ao mesmo tempo. O que vem por aí? O futuro de Bárbara ainda é incerto, mas é exatamente essa incerteza que torna sua presença tão valiosa para a trama. Ela pode buscar redenção, pode enfrentar rejeição ou até surpreender com uma guinada inesperada. O que está claro é que sua volta será um divisor de águas, movimentando o enredo e prendendo a atenção da audiência. Na trama, Crime de Abel volta à tona e muda o destino de Sofia em Dona de Mim.
O julgamento que abalou a família Boaz e colocou em xeque a vida da pequena órfã. Na trama das 19 horas da TV Globo, Dona de Mim, o público vai presenciar uma das sequências mais emocionantes e decisivas da novela. O julgamento que decidirá o futuro da pequena Sofia, a órfã criada sob as asas da família Boaz, mas cujo destino será marcado por uma revelação explosiva sobre o passado sombrio de Abel Boaz, o patriarca que já não está mais vivo, mas continua assombrando os rumos da narrativa. A audiência que parecia ser apenas mais um procedimento burocrático se transforma numa bomba emocional, jurídica e moral, trazendo à tona não apenas os erros cometidos por Abel, mas também a fragilidade das relações construídas em cima de uma mentira. O passado de Abel. O crime que contaminou tudo. Abel Boaz sempre se apresentou como um empresário íntegro, um homem de negócios respeitado e um pai de família exemplar. Porém, por trás da fachada imponente, ele escondia um segredo terrível. Para registrar Sofia como sua filha legítima, Abel teria recorrido à falsidade ideológica. O processo de adoção nunca existiu de fato. Documentos foram adulterados, assinaturas falsificadas e a verdade biológica da menina foi enterrada sob um mar de papéis forjados. Para a sociedade, Sofia era filha de Abel, mas na realidade, a relação jurídica nasceu de um crime. Essa mancha, até então encoberta, volta com força no processo atual pela guarda da menina. É justamente esse passado criminoso que o juiz usará como base para desmontar as pretensões da família Boaz. A disputa judicial. Vivian no centro da batalha. Na audiência decisiva, a advogada Vivian, que representa a família Boaz, tenta com todas as forças convencer o juiz de que, apesar dos erros de Abel, seus filhos, Davi, Samuel e Leona, têm o direito e a legitimidade de cuidar de Sofia. Vivian argumenta que Wanderson, outro possível tutor, abandonou a menina sem deixar rastros, fugindo de suas responsabilidades. Assim, para ela, o caminho natural seria conceder a guarda à família que já convive com Sofia, que lhe deu lar, afeto e cuidados ao longo dos anos. Mas os argumentos da advogada não encontram eco no coração e na mente do magistrado. A fala do juiz, a árvore envenenada. O juiz Gomes, após ouvir as partes, ergue a voz de maneira solene e surpreendente. Ele relembra o crime de Abel e introduz uma metáfora que cai como um raio no tribunal. Acontece, doutora, que esse processo de adoção nasceu contaminado por um erro. Um crime de falsidade ideológica, na verdade. É o que chamamos de teoria da árvore envenenada. Todo fruto nascido desta árvore será podre. A sala fica em silêncio. Davi baixa os olhos, sentindo o peso da acusação contra o pai. Samuel leva a mão à cabeça, incrédulo. Leona, com os olhos marejados, tenta compreender como tudo pode desmoronar tão rapidamente. A decisão inesperada: nenhum filho de Abel poderá ser tutor. Com a mesma firmeza, o juiz decreta que nenhum dos filhos de Abel poderá assumir a tutela de Sofia. Por isso, não reconheço a relação socioafetiva dos requerentes, que só existe por conta do crime praticado pelo pai. A decisão é uma verdadeira bomba. O que parecia ser apenas uma formalidade se transforma em uma ruptura definitiva. A família Boaz, que acreditava poder manter Sofia sob sua proteção, vê o sonho escorrer pelos dedos. O público, diante da televisão, sente a dor compartilhada dos personagens. O olhar vazio de Davi, o desespero silencioso de Samuel e a fragilidade da própria Sofia, que segura sua boneca preferida, sem entender por que tantos adultos discutem sobre sua vida. A morte da primeira esposa de Abel. Um segredo revelado. Enquanto o tribunal se ocupa do destino de Sofia, outra revelação paralela vem à tona e promete sacudir ainda mais a história. Durante investigações paralelas, descobre-se que a primeira mulher de Abel pode não ter morrido de causas naturais, como se acreditava. Exames e laudos médicos recentes apontam para irregularidades. A médica Rosa comunica a descoberta a Filipa, que entra em choque. A sombra de Abel cresce ainda mais. O homem que já está morto se transforma em uma presença maligna constante, influenciando não apenas o presente, mas também o passado da trama. O momento de coragem de Leona. No auge da audiência, quando a decisão do juiz parece irreversível,
uma voz feminina se ergue inesperadamente. Leona Larissa da Silva Sena, babá e amiga de Sofia, pede a palavra. Com todo respeito, Excelência. Como é que diz? Pela ordem. O juiz, surpreso, pergunta quem ela é. Leona responde com firmeza. Sou a babá da Sofia. E eu posso pedir a guarda dela. O tribunal se espanta. Davi e Samuel olham para Leona sem acreditar. O magistrado questiona se ela tem noção do que está pedindo. Leona, com lágrimas nos olhos, responde. Tenho, sim, Excelência. A Sofia e eu temos uma relação muito próxima, por isso peço a guarda. Essa cena, que vai ao ar no capítulo 116, promete entrar para a história da teledramaturgia brasileira como um dos momentos mais emocionantes e inesperados. A dimensão humana, o que está em jogo. A disputa pela guarda de Sofia não é apenas um processo judicial. É uma batalha que mexe com sentimentos profundos. O amor, a lealdade, a justiça e a busca por pertencimento. A pequena, que já perdeu tanto na vida, agora enfrenta mais uma incerteza. O público se pergunta: quem realmente poderá dar a ela não apenas um teto, mas também carinho, estabilidade e futuro? Leona surge como uma candidata improvável, mas sincera. Sua relação com a menina não foi construída sobre papéis falsos ou heranças familiares, mas sobre afeto diário, cuidado e presença. As consequências para a trama. Essa virada narrativa abre novas portas para a Dona de Mim. Davi e Samuel precisarão lidar com a vergonha do legado paterno e encontrar novos caminhos para reconstruir suas vidas. Vivian, a advogada, enfrentará críticas por não ter conseguido garantir a vitória da família Boaz. Filipa, ao descobrir segredos da morte da primeira esposa de Abel, será jogada em um turbilhão de dilemas. Leona pode se transformar em protagonista inesperada, conquistando o direito de criar Sofia. A novela, assim, ganha novo fôlego, trazendo debates sociais e jurídicos que ultrapassam a ficção. Reflexão social, quando a lei e o afeto entram em conflito. A cena também gera reflexão. Até que ponto a lei deve prevalecer sobre o afeto? A árvore envenenada de Abel contamina a relação de seus filhos com Sofia, mas será justo que a menina seja arrancada das pessoas com quem criou laços? Por outro lado, como ignorar um crime tão grave? A novela mostra que a vida real também é feita de decisões duras, onde justiça e emoção nem sempre caminham juntas. Conclusão. No universo de Dona de Mim, o passado de Abel continua sendo um fantasma que não descansa. Seu crime ecoa no presente, moldando destinos, destruindo sonhos e, paradoxalmente, abrindo novas possibilidades. A audiência da guarda de Sofia ficará marcada como um divisor de águas, não apenas para a trama, mas também para o coração dos telespectadores, que verão na luta de Leona um sopro de esperança em meio ao caos. No fim, o que está em jogo não é apenas a lei, mas também a capacidade de amar, de proteger e de recomeçar. Samuel dá a volta por cima, destrói Jaques e assume a presidência da Boaz. Uma reviravolta devastadora vai mudar o rumo da novela para sempre. Samuel, o rapaz certinho que herdou os sonhos de Abel, finalmente vai virar o jogo contra o maior inimigo da sua família, Jaques. O vilão, que até então parecia intocável, será desmascarado em uma sequência eletrizante de traições, revelações e justiça. Tudo começará quando Ricardo, cansado de ser manipulado, decidir entregar o comparsa. O momento da virada será de tirar o fôlego. Ricardo vai surgir em uma cena carregada de tensão, revelando provas que incriminam Jaques não apenas pelos desvios na Boaz, mas também pelo crime mais sombrio de todos, a morte de Abel. Depois de anos sendo humilhado, enganado e colocado de lado, Samuel assumirá o posto que sempre deveria ter sido dele, a presidência da Boaz. A decisão virá após uma votação emocionante, onde funcionários e acionistas vão escolher de que lado estão. Enquanto Jaques perderá apoios 1-1, Samuel será aclamado como o verdadeiro herdeiro moral e ético de Abel. Com seu jeito firme, mas humano,
Samuel mostrará que é capaz de liderar e transformar a empresa em algo muito maior do que uma simples fábrica de roupas. Ele fará da Boaz um símbolo de esperança, trabalho digno e oportunidades. Mas as surpresas não param por aí. Samuel, tomado pela confiança e pelo novo rumo de sua vida, vai preparar um momento inesquecível para Leona. Em uma cena romântica e arrebatadora, ele pedirá a amada em casamento diante de todos, emocionando até mesmo os mais céticos. Para provar o quanto acredita nesse amor, Samuel dará a Leona um presente milionário, uma parte das ações da Boaz, garantindo que ela será sua parceira não só na vida, mas também nos negócios. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela.